E aí pessoal, estamos de volta com o nosso quadro Resolvendo o que se aprende. E hoje nós vamos resolver 5 questões de argumentos hipotéticos. São questões interessantes. Vamos à aula. Antes, aquela breve revisão da estrutura dos argumentos válidos. Quando você afirmar que as premissas são todas verdadeiras, método das premissas verdadeiras, e achar uma conclusão verdadeira, o argumento será válido. Se você afirma que todas as premissas são verdadeiras e achar uma conclusão falsa, o argumento será inválido. Aliás, esse aqui é o único caso em que o argumento será inválido, quando der Vera Fischer, todas as premissas forem verdadeiras e a conclusão for falsa. Agora, lembra do método também da conclusão falsa? Se você afirma que a conclusão é falsa e achar basta uma premissa falsa, o argumento será válido. Então, é só lembrar que o único caso que o argumento será inválido é o caso em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Aí temos um argumento inválido. Depois dessa breve revisão, vamos às questões. Questão número 1, Fundação Carlos Chagas. Lógica é o estudo das relações entre afirmações, não da verdade dessas afirmações. Um argumento é um conjunto de fatos e opiniões, premissas, que dão suporte a uma conclusão. Isso não significa que as premissas ou a conclusão sejam necessariamente verdadeiras. Entretanto, a análise dos argumentos permite que seja testada a nossa habilidade de pensar logicamente. Lembrando, você já sabe disso, não importa se a premissa é falsa, se a conclusão é falsa ou verdadeira, você tem que analisar o argumento como um todo, se existe lógica, construção do argumento, a coerência. Então, um argumento é composto pelas seguintes premissas. Se as metas de inflação não são reais, então a crise econômica não demorará a ser superada. Se as metas de inflação são reais, então os superávites primários não serão fantasiosos. Os superávites serão fantasiosos. Para que o argumento seja inválido, a conclusão deve ser... Pessoal, se ele dá as premissas para você e quer saber da conclusão, nós vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. Vamos afirmar que todas essas premissas são verdadeiras. Vamos primeiramente simbolizar as premissas. Esse é o primeiro passo. Então, se as metas de inflação não são reais, não R, então a crise econômica não demorará a ser superada. Então, não D. Premissa 2. Se as metas de inflação são reais, R, então os superávites primários não serão fantasiosos, não F. Premissa 3. Os superávites serão fantasiosos, chamei de F. Pelo método das premissas verdadeiras, todas elas são verdadeiras. Pessoal, devemos começar a valorar as proposições por onde? Por uma proposição simples. A proposição número 3 é simples, então começar por aqui. Se o F é verdadeiro, o não F é falso. Se o não F é falso, o R não pode ser verdadeiro, senão dá a Vera Fischer. Então não pode dar Vera Fischer, então aqui tem que ser falso. Se o R é falso, o não R é verdadeiro. E isso aqui não pode dar Vera Fischer porque a molécula é verdadeira. Então aqui tem que ser também verdadeiro. Agora que sabemos o valor das proposições, vamos achar a alternativa que tem uma conclusão falsa, para o argumento ser inválido. Conclusão A, não D. O não D já sabemos que é verdade. Então essa conclusão aqui é verdadeira. O argumento será válido. A conclusão B, não R ou não F. O não R, pessoal, é verdadeiro. Se você já sabe que o não R é verdadeiro, nem vou analisar o não F. O não F, na verdade, é falso, mas falso ou verdadeiro, se tem um verdadeiro na disjunção, já basta. Então, o argumento será também válido. A conclusão C, não R. Não R é verdadeiro, pessoal. Tem um verdadeiro, a conclusão já será verdadeira também, e o argumento será válido. Conclusão D, o F. O F também é verdadeiro. Aqui a proposição simples. Então o argumento será válido. E só sobrou a alternativa E. R e não D. O R é falso. Com a conjunção, os dois têm que ser verdadeiros para a molécula ser verdadeira. Então, se você já tem um F, logicamente, essa molécula será falsa.
Então a alternativa correta, a alternativa E, que na verdade, utilizando essa conclusão aqui, o argumento será inválido. Questão número 2, uma questão um pouco antiga da CESP 2004, da Polícia Federal, mas que traz um conceito interessante que você não deve esquecer. Uma noção básica da lógica é de que um argumento é composto de um conjunto de sentenças denominadas premissas e de uma sentença denominada conclusão. Um argumento é válido se a conclusão é necessariamente verdadeira sempre que as premissas forem verdadeiras. Isso aqui é um dos casos. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Toda premissa de um argumento válido é verdadeira? Então, para um argumento ser válido, todas as premissas têm que ser verdadeiras? Se você lembra da tabelinha, a resposta está errada, né, galera? Existem esses dois casos aqui, em que o argumento válido e existem premissas falsas. É claro, pessoal, que esse argumento válido aqui, ele é menos sólido do que nesse caso aqui em que todas são verdadeiras, porque esse aqui tem um F, então ele é menos sólido, mas não deixa de ser um argumento válido. Portanto, o item está errado. Existem esses dois casos em que o argumento é válido com premissas que podem ser falsas. Questão número 3 da CESP 2014. Galera, essa questão que caiu na prova de agente de polícia legislativa talvez seja a questão mais difícil que eu já resolvi de raciocínio lógico, para você ver que a coisa não é tão cabeluda como parece. Vamos lá, você pode dar um pause, tentar resolver em casa ou continue com a videoaula. Vamos direto no enunciado. A partir das proposições P1 a P4 da proposição conclusão apresentadas acima, julgue os itens seguintes, que se referem à lógica sentencial. O argumento cujas premissas sejam as proposições P1, P2, P3 e P4 e cuja conclusão seja a proposição C será válido. Ele quer saber se o argumento será válido. O primeiro passo na resolução é simbolizar as proposições. A premissa 1, não perco meu voto, eu chamei de não PV. Premissa 2, se eu votar no candidato X, VX, e ele não for eleito, já sabemos montar as proposições, foram as primeiras aulas de raciocínio lógico, não e, ele não for eleito, e ele não me der um agrado, e ele não der um agrado a G, então perderei meu voto, então PV. Premissa 3, se eu votar no candidato X, VX, e ele for eleito, e eu não for atingido por uma benfeitoria, não atingido pela benfeitoria, perderei meu voto, então perderei meu voto. Imagino que você já sabe montar as proposições, né? Agora, com proposição 4, premissa 4, eu voto no candidato X. E a conclusão, o candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. Pessoal, eu coloquei essas letras para representar as premissas das proposições, mas você pode escolher a melhor letra que você achar aí. E agora, qual método usar? Pessoal, olha o atalho que a questão nos deu. Duas premissas com proposições simples. Então, vamos usar o método das premissas verdadeiras. Você pode usar o método da premissa falsa? Pode. Eu não fiz por esse método, não sei o que vai dar, mas você pode tentar na sua casa. Ou, se você tiver com medo, você pode chorar para a tabela verdade. Vai dar 100% de trabalho, mas vai dar também 100% de certeza de você acertar essa questão. Vamos resolver então pelo método das premissas verdadeiras. E como mágica, todas as premissas verdadeiras. Agora aquele ponto que eu mais gosto na aula, que é brincar com o valor das proposições. As proposições simples são verdadeiras. Onde tiver VX, você coloca verdade. E onde tiver PV, você coloca falso, já que o não PV é verdadeiro. Pessoal, um ponto crítico agora da nossa questão. Todo esse grupinho aqui, ele deve ser falso. Porque falso, então falso dá verdadeiro. Se isso der verdade, vamos cair naquele caso do Vera Fischer. E Vera Fischer dá falso.
Não queremos. Afirmamos que essa premissa é verdadeira. Então, esse grupinho deve ser falso, assim como o grupinho de baixo aqui também deve ser falso. Conjunção, conectivo E. Se todos forem verdadeiros, a molécula será verdadeira. Então, temos que extrair aqui, arrumar pelo menos um F. Nesse caso aqui de baixo também, precisamos de pelo menos um falso. Vamos lá então, vamos começar com um chute, já que não tem outra forma de resolver essa questão. Tem a tabela verdade, mas prefiro dar uns chutes. Olha só, se esse não E for verdade, se esse não E for verdade, esse aqui tem que ser falso para que a premissa seja verdadeira. Se o não AG for falso, o AG é verdadeiro. Com a disjunção, pessoal, basta um V com o conectivo OU para que a conclusão seja verdadeira. Então, aqui estamos diante de uma conclusão verdadeira, se o valor do não E for verdade. Mas e se eu disser que o não E é falso? Quem é verdade é o E. Se o E for verdadeiro, o não AT deve ser o quê? Falso. Para esse grupinho der falso, para esse grupinho dá falso. Se não AT é F, então AT é verdade. Mesma coisa, pessoal, uma verdade diante de uma disjunção. Estamos diante de uma molécula verdadeira. Nesse caso, a conclusão será também verdade. Então, pessoal, não tem como fugir. Ou o AG será verdadeiro ou o AT será verdadeiro. Um dos dois será verdadeiro. Eu não sei, mas não importa. Eu sei que um deles será verdadeiro e diante de uma disjunção, basta um V para que a molécula seja verdadeira. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. É bem isso, essa questão. Então, esse item aqui está correto, pessoal. Premissas verdadeiras com conclusão também verdadeira. Próximo item. Se as proposições 1 e 4 e a proposição o candidato X eleito forem verdadeiras, a proposição 3 será verdadeira, independentemente do valor lógico da proposição não sou atingido por uma benfeitoria que o candidato faça pós-eleito. Então, ele está se referindo à premissa 3. Ele disse que isso aqui é verdade, que o Vx é verdadeiro, que o E também é verdade e que indiretamente o PV é falso. Só os mais antenados entenderão, né? Mas o PV é falso. Então, ele está falando, independente do valor lógico do AT, do não AT, dessa proposição aqui, essa molécula será falsa, pessoal? Será verdadeira? Não, pessoal. Essa proposição não AT, ela vai definir o valor lógico de toda a premissa. Se o não AT for verdadeiro, então isso aqui tudo vai dar verdade. E verdade com falso dá Vera Fischer, premissa falsa. Se o não AT for falso, isso aqui tudo dá F e F com F dá verdadeiro. Então, pessoal, esse item aqui está errado. O valor lógico da premissa 3, ela depende do valor lógico dessa proposição aqui, não AT. Por isso que o item está errado. Último item dessa provinha marvada, né, gente? Caso as proposições 1, 2 e 4 sejam verdadeiras, será verdadeira a proposição o candidato X eleito ou ele me dá um agrado antes da eleição. Vamos passar isso aqui para a forma simbólica. O candidato X é eleito e ou ele me dá um agrado antes da eleição. Coloquei a letra aqui, AG. Você já sabe que com a disjunção basta uma proposição ser verdadeira para que isso aqui tudo seja verdade. Então vamos lá, pessoal. Ele diz que a proposição é verdadeira, então esse PV aqui ele deve ser falso, já que não PV é verdadeiro. Ele diz que a proposição 4 também é verdade, então você coloca lá verdade. Ele diz que a proposição 2 ou premissa 2 é verdadeira. Tudo isso aqui é verdade. O que não sabemos? O valor, novamente, é muito parecido com o item 1 que já resolvemos. Não sabemos o não E e não sabemos o não AG aqui. Mas não importa, pessoal, muitas questões nós não vamos saber o valor da proposição, o valor exato. Mas mesmo assim é possível resolver. Olha, veja só o esquema.
se não E for verdade. Então, não AG será falso, para isso aqui ser verdade. Não AG sendo falso, o AG será verdade. Pô, já temos aqui um caso de disjunção verdadeira, né? Porque o AG é verdade, então tudo isso aqui será verdade. Agora, se o não E ele não for verdadeiro, ele for falso. Se o não E for falso, a contrário senso, o E será verdadeiro. E E verdadeiro, já temos um caso de disjunção verdadeira. Não tem como correr, pessoal. Um dos dois casos vai dar o item como correto. Então, está certo. Agora, pessoal, aquela dica final, aquela soprada final. Você que se depara às vezes com uma questão, não dá tempo de fazer e você não sabe nada daquela questão. E na lógica da argumentação, tem lá uma disjunção. Você tem que saber a disjunção. Pessoal, como você pode ver nessa questão, a possibilidade de uma disjunção ser verdadeira é bem grande, tá, pessoal? Então, se não tiver tempo na hora da prova, eu chuto como verdade a disjunção. Fica a dica. Questão 4 da CESP, Polícia Civil, Espírito Santo. Para descobrir qual dos assaltantes, Gavião ou Falcão, ficou com o dinheiro roubado de uma agência bancária, o delegado constatou os seguintes fatos. Fato 1. Se Gavião e Falcão saíram da cidade, então o dinheiro não ficou com Gavião. Vamos colocar logo, vamos simbolizar logo essas proposições, né, pessoal? Se Gavião e Falcão saíram da cidade, aqui ó, temos um sujeito composto, uma proposição só. Então o dinheiro não ficou com Gavião. Simbolizamos assim: Gavião, Falcão saíram da cidade, então não dinheiro com Gavião, não DG. Fato 2. Se havia um caixa eletrônico em frente ao banco, então o dinheiro ficou com Gavião. Fato 2. Havia um caixa eletrônico, então o dinheiro ficou com Gavião. Fato 3. Gavião e Falcão saíram da cidade. Gavião e Falcão, SGFS, saíram da cidade. Fato 4. Havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Havia um caixa. Ou o dinheiro foi entregue à mulher de Gavião. Ou dinheiro entregue à mulher de Gavião. Pessoal, muito cuidado na hora de montar as proposições. Já falamos várias vezes, não confundir sujeito composto, né, com várias orações aí. Considerando que as proposições 1, 2, 3 e 4 sejam verdadeiras, então ele já está falando, são tudo verdadeiras. Julgue os itens subsequentes com base nas regras de dedução de um argumento aí hipotético. A proposição: o dinheiro foi entregue à mulher de Gavião é verdadeira? Vamos brincar de colocar o valor nas proposições, começando aqui pela proposição simples, pessoal. Isso aqui é verdade. Se isso é verdade, isso aqui também é verdade. Se isso é verdade, isso aqui não pode ser falso, senão da Vera Fischer. Se não é falso, só pode ser verdade. Se não o DG é verdade, o DG é falso. Isso aqui não pode ser verdade, senão cai na Vera Fischer de novo. Então aqui deve ser falso. Isso aqui sendo falso, coloca aqui o falso. E agora, pessoal, é falso ou o que dá verdadeiro? Para lá da metade do curso já, você deve saber que falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Então, DM é verdade, pessoal. Então, o dinheiro foi entregue à mulher de Gavião é verdadeira? Essa proposição aqui é verdadeira. O item está certo. A negação da proposição 4 é logicamente equivalente à proposição: não havia um caixa eletrônico em frente ao banco ou o dinheiro não foi entregue à mulher de Gavião. Então, ele quer saber a F4, pessoal. Essa aqui é a proposição 4. A negação da proposição 4 equivale a não. Como que a gente nega a disjunção? Com uma conjunção. Então, primeiro nega o HC, não HC. Depois nega a disjunção com a conjunção. Depois nega o DM com não, fica não DM. Então, esse item aqui está errado.
A proposição 2 é logicamente equivalente à proposição: seu dinheiro não ficou com o Gavião, então não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Perfeitamente, pessoal. Se HC, então DG, a contrapositiva, pessoal, que o item está se referindo é não DG, então não HC. A contrapositiva é uma equivalência verdadeira. Você volta negando, ó. Você vai e depois volta negando. Não DG e não HC. Temos a contrapositiva, é uma equivalência válida. O item está certo. Questão número 5 da CESP, analista administrativo do IBAMA. Pessoal, tente resolver em casa, eu já volto. Obrigado pelo play, amigo. Vamos à resolução, então. Essa questão aqui, ela separa aquele candidato antenado do dorminhoco, aquele cara que vai perder muito tempo tentando resolver essa questão. Ele vai lá, ele simboliza todas as premissas, dá maior trabalho isso, não é? Chega lá, faz a conclusão certinho, começa a valorar, fazer método das premissas verdadeiras, premissa falsa. Mas, pessoal, depois de simbolizar tudo, existe alguma relação entre essa premissa 1 aqui e a conclusão? Não. Existe alguma relação entre essa premissa 1 e as outras premissas? Também não. Só por esse motivo, esses dois itens aqui estão errados, pessoal. Então, a primeira premissa não é compatível com as demais premissas e nem com a conclusão.